Fala pessoal, tudo bem? Hoje o Marçal fez uma live com o Boulos, né? Vocês viram, né? Ao meio-dia. Foi uma live bem amigável. O Marçal foi respeitoso, chamando o Boulos de Guilherme o tempo todo. Acabou com aquela palhaçada de Boulos. Até elogiou ele pela coragem. Fez umas perguntas chatas, burras, mas o Boulos respondeu numa boa, com muita educação e respeito. E no começo eu era contra, né? Eu achava que se o Boulos fosse numa live com o Marçal, além dele sinalizar que ele não tem muito caráter, né? Porque o cara lançou um laudo falso contra ele na véspera da eleição. Além disso, também poderia soar um pouco mais mal para os eleitores dele, porque eu achava que essa live poderia ser uma armadilha contra o Boulos. Eu vou chamar o Boulos e o Nunes aqui, o trouxa que aceitar, eu vou detonar e acabar com a carreira dele. Era isso que eu tinha em mente, que eu achava. O Boulos ter aceitado eu achei bom, mesmo antes da live. Por quê? Porque o Boulos demonstrou coragem, mostrou diplomacia. Ele mostrou que consegue conversar mesmo com adversários políticos. E é isso que a democracia precisa, diálogo, conversar. Se você conversar só com a sua bolha, você fica preso na sua bolha. Então você tem que conversar também com aquele que pensa diferente de você. E o fato é que no final das contas eu acabei achando que foi genial ele ter aceitado, depois que eu vi a live. Por quê? Porque ele conseguiu expor as ideias dele, desmascarar as mentiras que falam acerca dele, inclusive as mentiras do próprio Marçal, dentro do canal do Marçal. Segundo alguns dados que eu vi aí, parece que a live começou bem, logo em meio-dia já estava com 260 mil pessoas vendo ao vivo, e teve gente que falou que chegou a 500 mil pessoas ao vivo. Eu não sei quantas pessoas teve ao todo, ao certo, que a gente vê informações na internet, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas o fato é que a maioria daquelas pessoas que estavam vendo a live era um público do Marçal. Até porque do público do Boulos, nem todo mundo queria ver a live, e tem gente que não suporta nem ouvir a voz do Marçal, né? Eu tô nesse nível também, pra mim o Marçal é um bosta. Foi difícil até ouvir alguns trechos dessa live. O Marçal só faz pergunta idiota. Você é a favor de empreendedor? Então por que você não empreendeu na vida? O Marçal acha que todo mundo tem que ser empreendedor. O Boulos é professor. Então todo professor tem que largar suas carreiras para empreender? Quem é que vai dar aula então? Ninguém? Se todo mundo largar sua profissão, cara que é padeiro, borracheiro, mecânico, professor, motorista, todo mundo vai ser empreendedor. Quem é que vai fazer o serviço? Sabe, umas perguntas bem a nível idiota, sabe? Eu fico pensando, como é que tem gente que ainda paga 5 mil numa aula do bosta desse, né? O cara é completamente burro. Mais burro que uma pedra. Eu não suportaria 20 minutos conversando com um cara desse. Mas o Boulos foi lá, corajoso, paciente, levou numa boa, respondeu as perguntas educadamente. E no final ele acabou furando essa bolha, a bolha do Marçal. Até porque, como eu falei pra vocês, eu acho estranho, né, que quando o Marçal entrou na disputa, muita gente começou a correr babar o ovo dele, porque ele fez aquele auê tipo um Bolsonaro. Sendo escroto, brigando com os outros, falando de comunismo, tal, aquelas pautas moralistas, as pessoas foram lá tudo, é do M de Marçal. Aí agora que ele deixou o Boulos furar a bolha na própria rede dele, muitos desses marçalitas estão vendo que o Marçal não é o líder da direita como eles estavam pensando. Inclusive muitos que vieram me xingar aqui no meu canal, estão vendo que ele é só mais um bostinha. E o Boulos agora tem chance também de conseguir o voto dessas pessoas, que ele teve tempo e espaço para esclarecer até para vários eleitores do Marçal que ele não invade casa, que ele não é um vagabundo, que ele não é um radical como a esquerda, como a direita sempre pintou ele, perdão. Ele teve esse espaço para ele. Então eu acho que o Boulos mandou muito bem e eu espero que você tenha ajudado a virar votos para eles, né? Você imagina, se de 1.700.000 pessoas que votaram no Marçal no primeiro turno, se pelo menos um terço disso apoiar o Boulos, ou um pouco mais que seja, ele tem chances de ganhar do Nunes. Até porque o Nunes começou a cair na última pesquisa e o Boulos começou a subir. A diferença entre eles começou a cair. Eu vi uma postagem hoje no Twitter do cara que falou que teve acesso à pesquisa do PSOL, que eles pagam por pesquisas também, tá? Esses partidos políticos. A diferença entre os dois já está 5 pontos só. Ou seja, eles estão praticamente, tecnicamente empatados. E como aqui em São Paulo, cada vez que chove dá um apagão, as pessoas estão começando a ver que talvez não vale a pena manter o Ricardo Nunes na prefeitura. Então vamos ver domingo que bicho que vai dar. Mas eu acho que essa participação do Boulos na live do Marçal pode ter ajudado ele a virar alguns votos, tá? E vocês aí, acham que virou algum voto? Acham que ele fez errado? Acho que foi uma atitude estúpida? Ou acho que foi um golpe de mestre? Comente aí. Agora eu sei que se o Boulos ganhar, viu, eu vou zoar muito os marçalitas, viu? Principalmente aqueles que vieram me xingar aqui no canal. Tá vendo, seus trouxas? O próprio Marçal que falou que entrou na campanha só para combater o Boulos, agora tá aí praticamente ajudando o Boulos. E não é a primeira vez, ele já tinha falado que tinha liberado os eleitores dele para votar no Boulos. Toma, Marcelitas, toma. Por isso que eu falo, viu? Tem trouxa para tudo que é lado nesse mundo e trouxa tem que levar paulada mesmo, porque para aprender a deixar de ser trouxa, tá? Comente aí o que vocês acharam, dê um like no vídeo, ativa o bendito sininho, tá? Quando se inscrever. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.